Boa noite também aos irmãos, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus assim nos abençoe. O texto que Deus colocou em meu coração para transmitir aos irmãos está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mesmo assentados, faremos a leitura alternada. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Leitura alternada. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Parecem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, bondoso Pai, neste momento, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, venha iluminar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, iluminar, Senhor Deus, a Tua palavra santa, bendita, para que através deste recado do Senhor, através desta explanação da Tua palavra, dessa reflexão na Tua palavra, possamos aprender um pouco mais, absorver o máximo possível e praticarmos, Senhor Deus, em todo o nosso viver. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos em um mundo de incertezas. Vivemos em um mundo de inquietude. Vivemos em um mundo de preocupações. E essas preocupações, principalmente relacionadas ao futuro. Principalmente os pais, preocupados com o futuro dos seus filhos, aqueles que são responsáveis por alguém, responsáveis quanto à sua formação, quanto ao seu trabalho, quanto à sua administração familiar, quanto ao seu futuro. E essas, e entre outras preocupações, inquietações das nossas vidas, elas em excessividade, elas provocam
a ansiedade. Nós bem sabemos quais são as muitas características da ansiedade. Por exemplo, preocupação excessiva com situações futuras. Com situações futuras que muitas vezes nem acontecerão. Mas são preocupações que muitas vezes afligem o ser humano. Medo. O medo que causa até mesmo fobias. Medo de altura, medo de animais, de pequenos insetos. Muitas vezes é causado pela ansiedade. Batimentos cardíacos acelerados, tensão muscular, suor excessivo, tremores, problemas gastrointestinais, inquietação, irritabilidade, frustração, desânimo, são alguns pontos da ansiedade. E Jesus aqui nesse texto da palavra de Deus, especificamente Jesus fala sobre o futuro. A ansiedade quanto ao futuro. Jesus inicia esta reflexão no Sermão do Monte, a partir do versículo 19. Dizendo, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde ladrões não podem roubar, onde a traça não pode comer, onde a ferrugem não pode corroer, mas ajuntai tesouros no céu. Mais adiante, no versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve à preocupação excessiva pelas riquezas. Aqui fica claro que não era uma preocupação de Jesus pelo fato de nós termos a riqueza, não era isso. Trabalhar, lutar, conquistar, não era essa o foco de Jesus. Era a preocupação, a busca excessiva pelo futuro, pelas riquezas, pelas provisões, acima de toda e qualquer situação, ou acima de toda e qualquer circunstância. Nesse texto, Jesus nos convida a deixar de lado essas preocupações demasiadamente exageradas e a confiar totalmente na providência divina. Então, gostaria de falar com os irmãos de forma rápida. Confiar na provisão de Deus. Então, eu te convido nesta noite a confiar na provisão de Deus. Em primeiro lugar, confiar na provisão de Deus é não andar ansiosos. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber. Jesus toca em um ponto aí, que é a preocupação de todos nós. As nossas necessidades básicas. E essas preocupações, elas afligem o coração, acredito que de qualquer ser humano. O que será do futuro? O que será amanhã? O que será? Será que eu vou ter vestes amanhã? Será que eu vou ter alimento? Será que os meus filhos vão ter alimento? Será que os meus filhos vão ter pão? Será que os meus filhos vão ter um teto sobre suas cabeças? É a preocupação da maioria das pessoas. E consigo mesmo, né? Será que amanhã eu vou conseguir um trabalho? Os jovens que estão saindo do ensino médio, aí eles começam a preocupação. E agora? O que eu vou fazer? Estou terminando o ensino médio, aí o ano que vem, sem escola,
sem trabalho, sem um chão para pisar, para ter firmeza. Então, são as preocupações que afligem os nossos corações. Porém, Jesus nos convida a olhar além das necessidades. E Ele nos lembra, então, de confiarmos nele. Confia no Senhor. Confie os teus cuidados ao Senhor. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. E você lança sobre Ele todas essas preocupações, essas inquietações. O que será que vai ser amanhã? Eu não sei. Mas a mão de Deus já está lá. A mão de Deus já está preparando tudo para as nossas vidas. Em segundo lugar, confiar na provisão de Deus é observar a própria criação. No versículo 26, Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As aves, por outro lado, diferentemente do ser humano, não têm essa preocupação excessiva. As aves, elas não plantam, não colhem, não têm celeiros, não ajuntam. Contudo, o Pai Celeste tem cuidado de cada uma delas. Eu gosto muito de ouvir o canto dos pássaros. De vez em quando eu acordo de madrugada e eu fico ouvindo. 5 horas da manhã os pássaros já começam a cantar. E eu fico ouvindo lá, na minha cama, na sala, eu fico ouvindo eles cantarem. Como eu gosto de ouvir os pássaros cantarem. E eu observo também os galos cantando. Eu gosto de observar, de ouvir, né? Um galo para cá, um galo para lá, um galo atrás, um galo na frente, e eles fazem aquela sinfonia de madrugada. E eu gosto de ouvir o canto dos galos. Então, queridos, se eles estão lá cantando, celebrando, festejando, será que nós não valemos muito mais do que as aves? Jesus diz assim: não valeis vós muito mais do que as aves? Até tem um ditado, né? Acredito que um pouco antigo, não sei quem é o autor desse ditado popular, que diz mais ou menos assim: passarinho que não deve nada para ninguém já está acordado, né? Ou já levantou, já está cantando. Então o passarinho que não está devendo nada para ninguém está feliz, está exuberante, está cantando. E lá em Torre, naquela torre rádio que tem lá, torre de alguma coisa lá, próximo da igreja lá presbiteriana, certa vez eu pesquisei quem eram aquelas aves que migraram, né, lá, e é um nome estranho, são as curicacas. Então são as curicacas, e elas, a alimentação delas são pequenas cobras, coelhos, ratos, roedores, e elas são originárias, se eu não me engano, da Europa, e elas foram migrando para cá, para a América do Sul, e então elas foram migrando, passando pela Amazônia, vieram parar aqui, né, no estado de São Paulo. Então todos os dias, volta de 6 horas da tarde, elas vêm, pousam nessa torre, e então elas formam ali famílias, e 5 horas, 5 e meia, elas já começam a cantar, daqui a pouco elas batem asas
e vão caçar. E elas voam muito longe, muito longe. Não me lembro agora, mas é um raio muito grande, onde elas vão se alimentar e à tarde elas voltam. Pois bem, Deus cuida delas. Deus cuida delas. Elas vêm à noite, dormem, sem se preocupar com amanhã. Porque elas sabem que amanhã elas vão sair, vão caçar, vão se alimentar e vão retornar. Então esse é o processo. E Jesus então aplica para as nossas vidas: ó meus filhos, minhas filhas, vós valeis muito mais do que as aves. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Vocês acham que eu não vou prover na vida de vocês? Eu conheço todas as tuas necessidades, todas as tuas angústias, todas as tuas preocupações. Se eu cuido das aves, que não se preocupam com celeiros, eu não vou cuidar de vocês? Então o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O segundo exemplo da natureza está no versículo 28 ao 30, que fala sobre os lírios do campo. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eles não trabalham. Eles não tecem, eles não costuram. Eles não fiam. Eles não estão preocupados demasiadamente, excessivamente, com o dia de amanhã. Mas Deus tem cuidado deles. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A beleza dos lírios do campo, que à tarde nasce, floresce, de manhã nasce, à tarde floresce, à noite é lançado no forno. Quanto mais vós, quanto mais eu e você. Se Deus tem regado a planta, se Deus tem cuidado da sua natureza, não vai cuidar de nós? Muitas e muitas vezes nas nossas inquietações, na correria, esse mundo está muito agitado, irmãos. Está muito agitado. E se antigamente, na década de 60, 70, a preocupação dos homens era ir para a cidade grande, para lutar, para trabalhar, deixar o campo. Hoje a preocupação é contrária. Hoje a preocupação é: eu quero ir para o campo. Quero ir para o campo para ter tranquilidade, para ouvir os pássaros, para ouvir o cantar dos galos, para olhar para as estrelas, contemplar a natureza, ouvir o som de um riacho, de uma correnteza. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com isso hoje. Se Deus veste as flores, que tem uma existência tão breve, Ele certamente cuidará de nós. Então vocês estão preocupados, nós estamos preocupados. Que havemos de comer? Olhe os pássaros, eles não estão nem um pouco preocupados com o dia de amanhã, mas Deus sustenta eles todos os dias. Ah, com que nos vestiremos? O que beberemos? Olhe para as plantas, olhe para a natureza, olhem para os lírios do campo. Deus envia chuva, envia água, Deus envia os nutrientes necessários para que ela possa crescer. E a vida deles é tão curta, comparado à nossa, que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado das nossas vidas. Ele cuida de toda a criação. Como não cuidaria de nós, que valemos muito mais do que eles? Deus conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos ansiosos,
aquela preocupação, aquele coração acelerado, não dormimos à noite, bem, é tribulação em cima de tribulação, mas temos que descansar, precisamos descansar nos braços de Deus. Em terceiro lugar, confiar na provisão de Deus é entender a inutilidade da ansiedade. A inutilidade da ansiedade. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado equivale a 45 centímetros romanos. Era uma medida romana. Então, em outras palavras, quem de vós, por mais preocupado que esteja, por mais inquieto que você esteja, por mais perturbado que você esteja à noite, o que você vai resolver se não estiver na sua alçada? O que você vai? Nada. Eu não vou resolver absolutamente nada. E nós andamos ansiosos, preocupados com a nossa estatura, com o nosso crescimento, com a nossa vida. Mas por mais ansiosos que vocês estejam, o que vai resolver se eu perder noites e noites, perder a vida, perder com a irritabilidade? O que vai adiantar? Nada. Então não adianta nós querermos colocar a nossa mão na mão de Deus. Deixa Deus cuidar das coisas, deixa Deus agir da forma dele, do jeito dele, que é a melhor solução. Quem pode acrescentar 1 hora de sua vida? Quem daqui pode? Por mais ansioso que você esteja, né? Até eu vi um exemplo muito engraçado. Certa pessoa, certo jovem, ele estava chorando, muito chorando, muito chorando. Um amigo chegou próximo dele. O que está acontecendo, meu amigo? O que você precisa? Aí ele disse: eu estou preocupado, nervoso. Por quê? Porque a minha mãe vai morrer. Mas calma, né? Sua mãe está, o amigo disse, né? Sua mãe está doente, sua mãe está num estado, né, terminal. Não, minha mãe não está doente, não está no estado terminal, não tem nada. Ele, então, por que está preocupado? Mas eu sei que um dia minha mãe vai morrer. E ele diz nessa história, então, que após 40 anos e a mãe dele está viva ainda. Então, olha só, a preocupação excessiva, preocupação demasiadamente excessiva. Outra situação é uma pessoa preocupada com a filha. Uma filha pequena ali, né? E o pai já nervoso, preocupado, ansioso. E chega alguém próximo a ele e diz: viu, por que você está ansioso, preocupado? Estou preocupado com a minha filha porque ela vai casar. Viu, mas sua filha tem pequena ainda, 5 anos. Mas já estou preocupado, já estou nervoso. Viu, mas nem chegou a hora ainda. E muitas vezes são essas as nossas preocupações. Esses são 2 exemplos. Mas a nossa preocupação é excessiva com amanhã. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? E muitas vezes nós perdemos o hoje. Perdemos o hoje em preocupação com o amanhã. Porque a ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. Nós perdemos o presente. Viva o hoje. Aproveite o hoje. Como sempre dizem, né?
abrace hoje. Diga que você ama hoje. Perdoe hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Então, vivamos o hoje. Jesus enfatiza nesse versículo que a ansiedade não acrescenta nada à nossa vida. Preocupar-se não nos faz crescer, nem melhora nossas circunstâncias. Pelo contrário, causa mais desgastes. Quem, por ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Nada. Só vai causar mais desgastes, mais desgastes. Como o meu notebook, ele está carregado. Está carregado, a memória está cheia. E eu ligo ele 20 minutos para ligar, irmãos. Para conectar na internet, 10 minutos. E eu vou lá. Vai, tem que funcionar. Mas se eu não descarregar, se eu não fizer uma limpeza nele, vai ficar assim. Aí ele desliga. No meio de um trabalho, pastor. No meio de uma aula lá, preparando uma aula, ele desliga. Aí vai de novo, 30 minutos para cá. Mas é assim a nossa vida. Vai desgastando, a gente vai enchendo de coisas ruins. Chega um ponto que trava a memória. Trava o corpo, o físico padece. E assim estão as nossas preocupações. Em quarto lugar, confiar na provisão de Deus é reconhecer que o Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. Versículo 31 e 32. Portanto, irmãos, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Irmãos, é uma palavra forte para nós. Uma palavra abençoadora. Você está preocupado. Você está aflito. O que vai ser amanhã? O que vai ser essa semana? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Quanto que eu vou pagar? Como que eu vou resolver as situações? Como que eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com aquilo? Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Tudo que você precisa, Deus sabe. Quando confiamos em Deus, podemos liberar essa carga de preocupações e viver com mais paz quando entregamos tudo a Ele. Tira de sobre si essa carga pesada. Tira de sobre si essa mochila pesada. Como disse certa vez um amigo meu, tenta correr com uma mochila com 4 pacotes de arroz dentro dela. 20 quilos. Tenta correr. Vai ser pesado, vai ser penoso. Aí depois você experimenta correr sem a mochila. Já dá uma diferença absurda. E assim é a nossa vida, as nossas preocupações. Devemos confiar que o Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E em quinto e último lugar, confiar na provisão de Deus é buscar em primeiro lugar o
o reino de Deus e a sua justiça. Então aqui nós temos uma promessa de Deus, uma dádiva de Deus, que a minha ação, já como gratidão por ter recebido as bênçãos de Deus, do próprio Deus. Eu gosto muito desse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto, em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar. Não seria esse um dos motivos da ansiedade? Não seria esse um dos motivos das preocupações, das inquietações demasiadamente exageradas? Buscamos tantas coisas. E-mail é para ontem, WhatsApp é para ontem, ligações é para ontem, negociações é para ontem, empreendimentos é para ontem. E a nossa vida espiritual? E a nossa vida com Deus? E a nossa vida com os irmãos? Já falei aqui, se eu não me engano, outro dia, parece que os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham tempo. Meu avô trabalhava na roça, plantava, colhia, puxava os netos em cima do cavalo e ele a pé por 10 quilômetros. E ele estava em todos os cultos da igreja, visitava. Que é isso? Tinha tempo. E hoje nós não temos tempo. As preocupações, as coisas para ontem, muitas vezes aniquilam aquilo que é realmente essencial nas nossas vidas. Que realmente é essencial nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as suas coisas, as suas primícias. As primícias, hoje nós vamos dedicar às primícias. As primícias de toda a nossa renda. Se pensar, se sobrar, eu dedico. Não vai sobrar, irmãos. Essa história fica para outro dia. Mas se pensar, se sobrar, eu dedico, não vai sobrar, vai faltar. Então nós tiramos das primícias para dedicar a Deus. Como aplicação para as nossas vidas, versículo 34. Cada dia é cada dia, cada momento é cada momento. Então, nós devemos nos preocupar a cada dia no seu dia, cada momento no seu momento. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, amanhã eu me preocupo com amanhã. Tem coisas que eu me preocupo, tem coisas que eu tenho que fazer, mas vamos deixar para amanhã. Deixe para amanhã. Certas coisas que dá para deixar para amanhã, deixe para amanhã. Tem aquele ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você for fazer o bem, se você for fazer a justiça, se você amparar o órfão e a viúva, faça hoje. Vai dar pão ao que tem fome, faça hoje. Que amanhã talvez ele nem esteja aqui. Mas o que dê para fazer amanhã, faça amanhã. Deixe Deus cuidar de tudo. Como aplicação para as nossas vidas, devemos aprender a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle do nosso futuro. Ele nos dará graciosamente o suficiente para vencermos cada desafio. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos fortaleça com a sua palavra. Amém?